Eu quero falar hoje sobre o poder das palavras para mudar histórias. Você pode declarar isso com autoridade? Diga: a palavra pode mudar histórias. A palavra ela é tão importante, irmão, que não saber manuseá-la pode fazer com que eu esteja me sabotando enquanto libero aquilo que eu não quero viver e retenho aquilo que eu gostaria de viver. Tem gente que tem fé para gerar seus próprios gigantes, mas não tem fé para conseguir vencê-los. E eu vou te dar algumas chaves nessa manhã que podem ajudar você, principalmente num final de estação, como é o que a gente está vivendo. No final dessa season, dessa temporada, você pode liberar realidades que vão mudar o rumo de 2021. E você pode liberar realidades que vão mudar a construção de 2022. Você está comigo? Diga amém. Então, se quiser, anota algo que Deus vai falar com você nessa manhã. Pastor Eric, please take notes. Primeira coisa que eu quero compartilhar, irmão, isso é muito forte e talvez a gente nem tenha noção do quão real isso é. Primeira chave que eu quero compartilhar é que quem governa a sua boca, governa a sua história. Eu vou falar de novo, e algumas fofoqueiras devem estar agora revoltadas com isso. Nada a ver com o que esse pastor está falando, já está em conversinha baixa. Para que isso? Deus está falando, irmão. Eu acho que daqui a uns 10 minutos eu vou conseguir enxergar vocês, porque alguém se empolgou muito na fumaça hoje. Deus está falando aí atrás, gente. Levanta a mão, por favor. Onde é que está você? Eu acho que tem 3 pessoas ali, amém. Quem governa a sua boca, governa a sua história. Por um princípio básico, eu ministrei durante 4 aulas agora no Carisma sobre fundamentos da fé. Tem algum carismático aí? Foi sobrenatural. E um dos princípios que eu compartilhei, eu quero compartilhar com você nessa manhã. Se o que você crê não é forte o suficiente para mudar as suas palavras, não vai ser forte o suficiente para mudar a sua história. Eu vou falar de novo, alguém não ouviu lá no final. Se o que eu creio não tem força suficiente para mudar o que eu falo, o que eu creio não vai ter força suficiente para mudar o que eu vivo. Por um princípio básico, irmão, os meus passos sempre vão seguindo a direção das minhas palavras. Tudo que você fez até aqui, antes foi antecipado por uma palavra que você liberou. Então eu vou dar um exemplo. Alguém de manhã falou: amor, vamos para a igreja hoje? Ah, hoje está meio nublado, eu não sei. Vamos, amor, vamos, arruma as crianças lá. Então tá bom, vamos. Você gerou uma concordância, você falou sobre o que faria. Então os seus passos se movem na direção do que você fala. Eu estou dando um exemplo cotidiano bobo, mas vários dos milagres que a gente vê na Bíblia e que nos inspiram seguiram essa mesma dinâmica. A mulher do fluxo de sangue é um grande exemplo. Aquela mulher, primeiro ela disse: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente serei sarada. Então primeiro ela confessa, primeiro ela libera, primeiro ela fala, primeiro ela exterioriza a sua fé. Guarda isso, irmão. Tudo que sai da tua boca um dia já esteve dentro de você. Tudo que sai da sua boca um dia já esteve dentro de você. E é por isso que tem pessoas que não conseguem liberar palavras de esperança, porque não há esperança viva dentro delas. E é por isso que não faz sentido para a igreja não se tornar um portador da esperança, porque nós carregamos a esperança viva dentro de nós. É como aquela canção que o Sami, que de vez em quando ministra: esperança, eu ainda sei o seu nome. A esperança tem um nome, se chama Jesus, a esperança viva, o Filho de Deus, aquele que nos foi dado, um menino que nos foi dado. O governo estava sobre os seus ombros, e ele será chamado, é o que a palavra dizia. Mas hoje a gente pode confessar, e ele é chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Então nós carregamos essa esperança viva, essa firme convicção. Pastor, mas às vezes é difícil falar. E guarda isso, irmão. Você está comigo? Diga amém. O difícil não é falar, o difícil é falar o que você não carrega. Porque ninguém pode dar o que não tem. Então o problema não está nas palavras apenas, mas está no que você tem se enchido. Se você se enche de mais notícias, de mais pensamentos, de mais conversações, se você caminha com pessoas que estão vazias de expectativa, de esperança. Irmão, não sei se você conhece alguém assim, mas tem gente que, se você trocar 10 minutos de conversa com ele, você sai de lá com vontade de dormir e acordar no dia seguinte só.
Alguém já viveu isso e falou: mano, na moral, hoje, o dia de hoje, já foi, eu vou dormir e ver se amanhã melhora. O que você fez? Conversei com o Toninho. Toninho está preocupado com dólar, com Lula, com Bolsonaro, com Boulos, com Daciolo. Toninho está preocupado com Tancredo Neves. Mas não tem como voltar, eu sei, mas você sabia que, irmão, Toninho está preocupado com a economia do Estado, mas não necessariamente está preocupado com a economia da casa dele. Toninho está preocupado com como o pastor lidera a igreja, mas não necessariamente está preocupado com como ele governa a sua própria casa e seus filhos. Toninho tem tempo demais para ter opinião demais, porque está gerando coisas de menos. Então cuidado, se as pessoas que você tem se alimentado ou aberto o teu coração não tem diminuído a tua expectativa no sobrenatural de Deus, não tem roubado de você a tua esperança viva. Irmão, não há neutralidade no reino. Ou você carrega esperança, ou você não tem nada. Ou você vai ter palavras de vida ou de morte, ou você vai ter palavras de expectativa, ou você não tem expectativa nenhuma. Não há neutralidade no reino de Deus. Você está comigo? Diga amém. Não tem alguém que está mais ou menos grávido. Como é que você está? Eu estou mais ou menos grávida. Ou você está gerando algo, ou você está com o seu ventre vazio. Eu não sei você, mas eu estou gerando uma firme expectativa no melhor ano da minha vida. Eu estou gerando uma firme expectativa num romper sobrenatural sobre essa igreja, sobre a tua casa, sobre o teu ministério. Então, se você parar para falar comigo, eu vou ser chato, não como o Toninho, mas como alguém que talvez pareça que está com expectativa demais. Irmão, a gente vai crescer 5 vezes mais no próximo ano. Os nossos filhos vão ser cheios do Espírito Santo. Esse espaço Kids não vai comportar o que Deus vai fazer. A gente fez essa ampliação, ela vai ser só paliativa. Ou vai aumentar o número de campos, ou a gente vai aumentar o número de cultos. Mais pastores estão a caminho, mais famílias estão a caminho, mais novos começos estão a caminho. Alguém pode, pelo amor de Deus, dizer: pai, eu creio no crescimento da igreja, no avançar das minhas casas, das nossas famílias, dos nossos filhos. Você vai dar o que você tem. Toda palavra que sai da tua boca um dia já esteve dentro de você. Então é paliativo tentar só falar, porque se o que você fala você não acredita, é só uma fala vazia. A palavra fala sobre isso. Jesus fala sobre os hipócritas. Ele diz: olha, não sejam como os hipócritas que ficam fazendo vãs repetições. Qual que é o problema da vã repetição? É quando você confessa algo que você não acredita nela. Você faz uma declaração que você não acredita nela. É por isso que a gente sempre está liderando aqui na adoração, falando: feche teus olhos, para que a gente não repita só refrãos, porque refrãos sem uma firme convicção se tornam vazios, mas refrãos pautados por uma firme convicção são uma oração cantada, são uma oração com ritmo. Só a única diferença é que tem uma melodia, mas não deixam de ser orações, declarações, são poderosas para fazer os céus se moverem. Você está comigo? Diga amém. Então guarda isso. Se o que eu creio não é forte o suficiente para mudar o que eu falo, não vai ser forte o suficiente para mudar o que eu vivo. Irmão, a fé, deixa eu só te lembrar isso, a fé não é um item acessório, não é algo que a gente acopla. A fé é o nosso estilo de vida. Faith is your lifestyle. Que isso, hein? Gastei agora, hein? Demorou uns 5 segundos para formular, espero que esteja certo, mas foi. Brincadeiras à parte, a fé é o nosso estilo de vida. Olha o que Romanos 1,17 diz: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito: o justo viverá pela fé. Quem é carismático já pegou essa chave. Eu ministrei sobre isso alguns dias atrás. Quando a palavra fala que o justo viverá pela fé, no original essa expressão viverá pela fé fala a respeito de uma dinâmica. Não está dizendo que você vai estar sempre passando perrengue, mas pela fé vai dar tudo certo. Às vezes a gente acha que o justo viverá pela fé fala a respeito de uma dinâmica só de livramento. Irmão, está tudo dando errado, mas eu tenho fé, vai dar tudo certo. Não, pela fé vai acontecer. Pela fé a luz vai ser religada. Pela fé a imigração vai me aprovar. Não é uma dinâmica passiva de alguém que não sabe o que vai acontecer. O justo viverá pela fé fala de uma dinâmica ativa de alguém que está construindo através da palavra aquilo que
vai acontecer. Então, quando a palavra diz no original que o justo viverá pela fé, está dizendo que tudo que você vai viver a partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, é a partir de uma dinâmica criativa, da palavra criativa, que um dia saiu da boca de Deus e agora está saindo da sua. Alguém está comigo? Diga amém. Então você vai dizer, cara, eu vou viver nesse próximo trimestre um ano que eu nunca vivi até hoje na minha empresa. As portas vão se abrir de uma forma que eu nunca vi igual. Então o justo, pela fé, se alimenta daquilo que ele gera. Pela fé, gera novas realidades. Pela fé, ele pode romper independente dos cenários. É o que Hebreus 11 diz. Pela fé, deram um bom testemunho. Enfrentaram a espada, o fogo, gigantes, tempestades, todo tipo de tribulação. Pela fé. A galeria dos heróis da fé fala de homens que criaram uma história com Deus a partir da dinâmica da fé. Guarda isso, irmão, olha para mim, isso pode mudar a tua história. A fé não é um recurso passivo quando tudo dá errado. A fé é uma dinâmica criativa que antecipa o que ainda não aconteceu. Você está comigo? E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!